Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Estamos tratando do assunto o ciclo de escravidão da mente. Eu abordei com você, na última aula, alguns assuntos com a terminologia bastante simples, falando do dia a dia, da nossa vida comum, como, por exemplo, não conseguir limpar uma casa, não conseguir evitar determinado tipo de alimento, coisas que acontecem na nossa vida. Afinal de contas, a gente precisa ter um entendimento na vida prática. Teorias muito fundamentadas não nos servem porque a gente precisa mesmo aprender a viver no nosso dia a dia, porque é no nosso dia a dia que a gente vai criando as progressivas realidades que a gente deseja manifestar durante a nossa jornada de vida. Agora, antes que você pense que todas essas coisas que eu estou falando são de algo que estão além do seu poder, como, por exemplo, decidir não procrastinar, decidir manter a palavra, decidir alinhar-se a um objetivo. Essa palavra decisão, quando eu falo disso tudo, e aí parece muito difícil, e de fato, quando a pessoa está enfrentando um grande nível de confusão mental, parece de verdade muito difícil. Eu posso até dizer que parece impossível. Muitas vezes eu me vi em tamanha corrente de pensamento negativo que eu achei que seria melhor morrer. Eu achava sinceramente que não tinha condições de sair daquela situação, tamanha complexidade onde eu me encontrava. Mas antes que você pense que eu estou falando aqui de algo que está muito além do seu poder, eu quero dizer para você que o seu verdadeiro eu é capaz do impossível. Aquilo que você acha impossível é por causa do seu eu artificial. Ao eu artificial foi dado o nome de ego. A Bíblia chama de mente carnal. Mas o seu eu verdadeiro, seja lá o que você acha impossível, para ele com E maiúsculo, é possível. Agora, é claro que se você está desconectado do seu eu verdadeiro, você perdeu a sensibilidade ao seu eu interior, aquilo que se chama de centelha, você não está tendo acesso, comunhão com a parte mais nobre de você mesmo, com o seu espírito, aí é claro que qualquer coisa para você se parece muito impossível, porque você vê a si mesmo como a impossibilidade. Então você está lutando contra a sua própria natureza. Isso não funciona assim. A gente tem que, em primeiro lugar, se ver capaz para poder, com capacidade, vencer a parte refletida de nós mesmos. É você quem faz essas coisas com você, tanto as destrutivas, e é você que pode fazer as coisas construtivas na sua vida. Não tem ninguém lá fora. Não tem ego, não tem ninguém, não tem não sei o quê. Não. O conjunto de espírito, alma e corpo, esse conjunto tripartido é você mesmo. Então não é como se você fosse alheio a um poder externo que está manipulando a sua vida, fizeram um trabalho para você, fizeram não sei o quê. Não. O que você precisa aprender é conhecer o seu espírito, conhecer a sua alma e conhecer o seu corpo. Conhecendo esses três, entendendo o princípio que rege cada um, entendendo as funções de cada um e sabendo gerenciá-los, você alinha eles e começa a ter uma vida melhor. Começa a ter a vida que você deseja ter. Então, o primeiro passo é, você precisa, em primeiro lugar, você tem que assumir a responsabilidade 100% da sua vida. Não importa a culpa, não importa quem fez, não importa quem deixou de fazer, não importa o motivo, não importa. Ah, Fabíola, mas é porque eu sofri na infância. Tá tudo certo, muitos de nós sofremos. A maioria, na verdade, sofreu. Ah, Fabíola, porque eu não sei o quê. Ah, Fabíola, porque eu não sei o quê. Quer dizer, enquanto tiver qualquer tipo de motivo, você não consegue mudar a causa que está em você mesmo e que está manifestando a realidade que você não deseja. Suponha que você esteja num relacionamento. Aí esse relacionamento, a pessoa traiu você. Aí, sem entender o processo criativo, sem entender que as extensões de você são aquilo que você experimenta naquele cenário chamado a tua vida, você diz, ah, mas a culpa não foi minha, eu sempre fui fiel, fulano foi que me traiu. Olha, presta atenção. Enquanto você ficar falando isso, você vai continuar manifestando parceiros que traem você. O que deve ser feito? Ele traiu? Beleza, ele traiu. Tá tudo certo. Vem para si agora e assume a responsabilidade. Mas como assim a responsabilidade? Assuma que
A sua mente está criando a sua realidade e você precisa fazer um padrão de autopurificação interno. É desse modo que você vai conseguir não somente se purificar, mas aprender a tomar as decisões corretas, aprender a enxergar os outros, aprender a enxergar-se e aprender a decidir de modo consciente. Porque dependendo da tua estima, dependendo de vários fatores, você escolhe esses parceiros, essas parceiras que te traem de propósito. Para quê? Para sofrer. Porque você pode sim ter um padrão de sofrimento. Você consegue entender? Ah, mas foi ele que me traiu. Não interessa se foi ele que traiu, não interessa se foi ele que te bateu, não interessa se foi isso ou se o teu chefe te traiu, não interessa o que foi que aconteceu. A única coisa que interessa é que seja lá o que esteja acontecendo na tua vida, é a tua mente que está criando o teu cenário. Então você esquece o que está acontecendo, esquece, deixa isso para lá. Vem para cá, para dentro de ti. Começa a fazer uma autoanálise, uma purificação e aprender a decidir de modo acertado com uma pessoa que tem um alto valor de amor próprio, uma autoestima, um alto valor pessoal. Aí sim, aí você vai ver pretensões de pessoas, de situações, de coisas e você não se coloca já naquelas situações, tá? É uma questão de aprender a ativar as partes de si mesmo, principalmente também a razão. A razão não serve para um monte de coisa, mas para algumas decisões que a gente tem que tomar, ela serve. Tudo em nós, quando Deus nos forjou, Ele forjou perfeito. Você não precisa matar o seu ego, você tem que aprender a gerenciar, porque se você matar o seu ego, vai sobrar quem? Não é matar o ego. Quando a gente fala matar o ego, não é... Tem gente que quer viver como se fosse um espírito. Eu sou um espírito flutuante. Está fazendo o que na Terra, vivendo a jornada de vida humana? Deveria nem ter vindo para cá. Deveria ter ido lá, ficado lá mesmo no espaço, sendo só uma energia. Não é matar o ego, não é assassiná-lo para tentar viver como se fosse uma energia flutuante. Não é isso. É aprender a colocar o ego no lugar dele. O ego ele foi feito para um determinado propósito. Tem que saber botar ele no lugar dele. Da mesma forma, nossas emoções. Tem que aprender a colocar ela no lugar delas. Você não pode ser uma pessoa destituída de emoções. Você tem que ser uma pessoa que tem inteligência emocional. A mesma coisa é com as nossas decisões, nossas capacidades mentais, nossas capacidades intelectuais, nossas capacidades físicas, sensoriais. Tudo isso temos que aprender a gerenciar. Como, por exemplo, a nossa razão. Nossa razão foi feita para ser utilizada, mas aí do modo correto. Quando for para criar a realidade, você não pode agir com a sua lógica, com a sua razão, porque, né? A não ser que você já tenha entendido o processo criativo. Aí a sua razão, a sua lógica vai ser a correta. Ou seja, você vai entender que a única realidade que existe é a interior, a invisível, criando, manifestando a visível. Depois que a gente se treina, aí sim a nossa razão vira a razão que a gente chama de a razão de Deus, a razão divina. Até lá, a razão é uma lógica movida pelo ego que só atrapalha a vida da gente, porque ela precisa ser ativada, treinada para o modo correto. Agora, por que eu disse tudo isso? Porque você não pode terceirizar, seja lá o que for. Não importa o que está acontecendo verdadeiramente, não importa. Eu sei que dói, eu sei que é complicado, é triste, é difícil de aceitar. A palavra perdão foi dita milhares de vezes na Bíblia, exatamente para a pessoa entender que ela tem que puxar a responsabilidade para si, entendendo que o que está criando tudo é a mente dela. Se é a mente dela que está criando, ela precisa o quê? Entender o funcionamento da sua mente, purificar a si mesma, entender os padrões que estão criando isso e, principalmente, aprender a tomar decisões acertadas, escolher direito aquilo que está criando na própria vida, porque você pode atrair o mal. Agora, se você está vivendo de modo inconsciente, você atrai o mal e aí você simplesmente aceita o mal que você criou, certo? Que você atraiu. Agora, uma vez que você ainda está vivendo por esses padrões equivocados e você atrai o que é ruim, se você é uma pessoa que vai adquirindo ao longo da sua vida um determinado padrão de sabedoria, o mal está diante de você, você começa a analisar, utilizando a sua própria razão. Vou te dar um exemplo bem prático que você vai entender. Você é uma mulher, você está passando por uma carência afetiva e aí você está querendo ter um relacionamento com alguém. Aparece uma pessoa na sua vida que é exatamente aquilo que você imaginou que um homem dos sonhos deveria ser.
um homem maravilhoso e tal. O cara tem todos os perfis do príncipe que você sonhou para sua vida. Só que ele veio com um pequeno defeito de fábrica. O cidadão é casado, totalmente casado. Mas aí esse homem, que não tem muito respeito pelo seu matrimônio, chegou até você, ele achou uma pessoa encantadora, disse que está completamente apaixonado pelo seu jeito maravilhoso de ser e lhe propõe um relacionamento. Aí, veja só, a coisa se apresentou para você, você está carente, você estava pedindo a Deus um relacionamento. Veio essa pessoa e você diz, é de Deus, presente de Deus. Mas como é que Deus vai te mandar um presente que vai causar sofrimento na vida dos outros? Você precisa ter esse discernimento. Aí é que vem a razão, presta atenção. Se esse camarada é casado e ele está entrando num relacionamento com você, por que você acredita que ele, se deixar a mulher dele, vai ficar contigo e vai ser fiel? Ou ele vai terminar o relacionamento para ficar contigo? É uma questão de usar a razão aqui nesse caso. O mal se apresentou, tudo bem. Parece que foi um presente de Deus, tudo bem. Tudo indica que é Deus falando com você, tudo bem. Mas neste caso, você também precisa utilizar a razão. Aí você olha e com discernimento você encara a questão e diz, se fosse de Deus, estaria causando sofrimento ao relacionamento dessa pessoa? A esposa dessa pessoa estaria passando por tamanho sofrimento se fosse de Deus? Então você tem que analisar essas questões usando a sua razão. Porque as coisas de Deus, ela traz paz, nunca traz transtorno, sofrimento, confusão, dor, choro, nunca essas coisas. Sempre traz paz. Mesmo que a gente esteja passando pelo deserto, por um sofrimento, por um problema na vida da gente, a gente passa por aquilo ali, mas o Espírito nos conduz em paz. Dentro da gente, a gente sabe que é certo fazer aquilo ali. Esse exemplo que eu lhe dei anteriormente, eu tenho certeza que o seu espírito não ia dizer, vai nessa, vai fundo, porque é isso aí mesmo, tá certo, tem que fazer isso aí. Não se importa se o cara é casado, não. Vai lá na frente, encara. Seu espírito não vai dizer isso. No fundo, você vai sentir alguma coisa. Poxa, o cara é casado. Acho que tem alguma coisa errada aí, se fosse eu no lugar da esposa desse cara. É verdade? Então, analisar as coisas com discernimento é uma das formas de fazer você não cair em precipício. Você analisa as coisas, se apresenta e fala, então por que o cara se manifestou na minha vida? Veja, você estava carente. Totalmente carente. O que atraiu isso para a sua vida foi a sua carência, não foi o amor. Por exemplo, você não é uma pessoa livre. Como assim livre? Uma pessoa que se ama de verdade, uma pessoa que aprecia a própria companhia, sabe viver a sua solidão com alegria, com entusiasmo, sabe ser sozinha, é uma pessoa que se respeita, é uma pessoa que está completa consigo mesmo. Uma pessoa completa consigo mesmo, sentir vontade de ter a companhia de outra pessoa em sua vida é completamente diferente de uma pessoa carente e estar desesperada para ter uma pessoa na sua própria vida. Aí é que necessita ver o porquê que você atraiu essa pessoa nessa situação complicada para a sua vida. Como, por exemplo, um homem casado e etc, 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 etc. Ele vai ser o par romântico perfeito que você sonhou para sua vida? Veja só, tem que analisar isso aí. O que foi que atraiu? O que você estava emanando de verdade quando você estava pedindo a Deus um relacionamento? A sua carência? O seu desespero em estar sozinho? Ou você era uma pessoa completa que estava idealizando com sabedoria, um parceiro, uma parceira ideal para a sua vida? Isso tudo tem que ser analisado. Então não se pode terceirizar qualquer coisa em sua vida. Você tem que assumir que é você quem causa tudo na sua vida. É dessa forma que você vai mudar a consequência, mudando a causa. Você é a causa de tudo que está acontecendo na sua vida, você é o problema e você também é a solução.